tudo que você precisa saber ou tudo que você queria saber sobre o dispositivo de vácuo. Talvez você saiba, talvez não, mas o dispositivo de vácuo, conhecido como Vacuum Bell, ele foi criado por um cara chamado Eckhart Klobe. E foi esse trambolho que deu origem ao Vacuum Bell que a gente conhece hoje. O ponto é que ele foi criado por um cara que também tinha pego escavato, um engenheiro lá da Alemanha, e ele começou a comercializar isso. Primeiro oferecendo para algumas pessoas, acabou não dando muito certo, mas depois, né, hoje em dia o dispositivo de vácuo que foi criado por ele tem patente, ele tem licença fora, ele tem aprovação pelo FDA dos Estados Unidos e outros lugares do mundo. E aí, aproveitando essa questão, né, de FDA e tudo mais, de regulação, o Vacuum Bell, ele é um produto, ele é um dispositivo considerado um dispositivo ortopédico de baixíssimo risco. Então, eu vejo que muita gente ainda às vezes tem receio ou medo do dispositivo de vácuo, porém ele não é danoso, como às vezes a pessoa pode achar que é. Lógico que se você pega um dispositivo de vácuo, faz uma pressão muito grande e desnecessária, é claro que você vai machucar a pele, por exemplo, e seria meio burrice fazer isso. O ponto é que não é um aparelho que vai te prejudicar ou prejudicar a sua saúde. Thiago, achei muito legal esse negócio aí, mas e aí, funciona ou não funciona? Essa que é a minha dúvida, minha principal dúvida. Essa parada funciona ou não funciona? Eu devo usar ou não? Existem alguns estudos, e são alguns mesmo, assim, onde colocou-se o dispositivo de vácuo, o Vacuum Bell, a teste, tanto original quanto outros, né, que foram personalizados, inclusive personalizados para o peito da pessoa, né, com formato e tudo mais. Inclusive viu-se que não é necessário essa parada. Tanto o dispositivo de vácuo original quanto um feito sob medida, o resultado é o mesmo. Ou a gente pode dizer que não vai fazer diferença. Basta você usar um dispositivo de vácuo que seja o tamanho adequado para você. Se você não sabe questão de tamanho, tem um vídeo aqui que provavelmente vai ficar na descrição aí, ou se eu lembrar, vou colocar aqui no card, vai aparecer aqui. E aí vamos falar sobre esses estudos, né, onde colocou-se a teste o dispositivo de vácuo, independente de qual ele era. O que se concluiu? O que a gente pode tirar aqui de informação desses estudos? Que esses estudos têm seu lado bom e seu lado ruim. E eu vou explicar aqui para você o que eu acho de tudo isso. Muitos estudos concluem que o dispositivo de vácuo, o Vacuum Bell, ele é uma ferramenta muito promissora. Até hoje saem alguns estudos e meta-análises sobre o uso do dispositivo de vácuo. O fato é que sempre que a gente olha esses estudos, a gente vê que tem pessoas, tem indivíduos que têm resultado e outros que não têm muito, outros têm mediano. O lado fraco desses estudos é que dificilmente você vai ter certeza que aquela pessoa está usando da forma como ela deveria, pelo tempo que foi designado para ela usar também. Na pressão, né, uma coisa que falta muito, né, alguns estudos têm, outros não, é a questão da pressão. Você pode passar 2 anos usando um dispositivo de vácuo, se você está colocando pressão de menos não vai adiantar nada. Né? Isso é um ponto fundamental que eu vejo que é uma falha em muitos estudos. Mas diversos estudos a gente vê concluindo que para indivíduos que são crianças ou adolescentes, ele tende a dar mais resultado, ele tende a funcionar melhor para pessoas, crianças e adolescentes, e para pessoas que têm um pectus excavatum não muito fundo, ou seja, leve e moderado. Ao longo do tempo surgiram algumas questões também não bem fundamentadas e até um certo posicionamento sobre a talvez ineficiência do dispositivo de vácuo, dizendo que ele apenas engrossa tecido mole ou gordura. O que, né, vamos colocar aqui já, que isso seria, na verdade, do ponto de vista estético, algo benéfico, tá? Ainda mais considerando que as pessoas, que a maioria dos médicos ou cirurgiões de pectus, eles fazem cirurgia por conta do lado estético, porque eles desconsideram saúde. Então, é um bicho meio esquisito aí, né? Não vamos entrar nessa questão agora. O fato é que se você coloca um aparelho que está sugando aqui no peito, é óbvio que ele vai puxar tecido mole. Mas também já é comprovado que o dispositivo de vácuo ele é capaz de tracionar o externo. O que é isso? Alguns cirurgiões usam o dispositivo de vácuo para fazer o quê? Na cirurgia de nus, né, onde insere-se a barra ali no peito, e tem que girar a barra também, tem o risco de você... Então, quando você coloca a barra ali no peito, né, tem que girar, corre o risco da barra passar ali pelo coração. Então, cirurgiões usam o dispositivo de vácuo para quê? Para elevar o externo, para poder fazer uma passagem segura da barra.
Então, assim, a questão do dispositivo de vácuo tracionar também o osso e as cartilagens, ou seja, o externo, já é comprovado. Ele faz, mas ainda existe essa queixa, né, de que o dispositivo de vácuo, eu uso ele, ou a pessoa que usa é um resultado temporário. É lógico que é temporário, tá? Seria idiota achar que não seria, né? Se você colocar a barra de luz e tirar no outro dia, adivinha o que vai acontecer? A mesma coisa. Mas o ponto mais importante do dispositivo de vácuo é justamente esse, que ele traciona o externo e as cartilagens adjacentes, que são cartilagens adjacentes. São as cartilagens que se ligam ali ao externo e se ligam às costelas reais, né? A gente tem que... Por que a gente respira? Está respirando? Está expandindo o tórax? Por quê? A gente tem cartilagem entre o externo e entre as costelas, os ossos. Então, quando a gente usa o dispositivo de vácuo, a gente está tracionando os ossos e cartilagens do tórax. E esse é o ponto fundamental do dispositivo de vácuo. O fato dele tracionar o externo e as cartilagens adjacentes significa que ele é capaz de estimular os ossos e cartilagens do tórax. E é exatamente isso que a gente precisa que ele faça. O objetivo do dispositivo de vácuo não é curar o seu pectus na primeira semana ou primeiro mês, ou no primeiro uso que você fizer dele. O objetivo do dispositivo de vácuo é gerar estímulo. E o que o estímulo faz nos ossos, né? Estímulo nos ossos inicia processo de remodelação óssea. O que é remodelação óssea? 3 células: osteócitos, osteoclastos, osteoblastos. Osteócitos, o que são? São células que tem dentro dos ossos que, quando existe um estímulo ali no osso, ele sinaliza, ele capta a sinalização de estímulo e aí ele manda os osteoblastos e osteoclastos fazerem seu trabalho. Os osteoclastos, eles removem tecido ósseo e os osteoblastos criam tecido ósseo novo. É assim que se dá o processo de remodelação óssea. Quando a gente estimula o osso, ele se adapta. É por isso que uma cirurgia, por exemplo, ela funciona ou tende a funcionar, né? Porque tem cirurgia que dá errado. Por isso que leva o tempo da cirurgia também. Você não pode tirar a barra depois de um ano. Você tem que ficar com aquilo ali por mais tempo até que o osso se adapte àquela nova posição. Então, quando a gente está falando de dispositivo de vácuo, é claro que o tipo de estímulo é completamente diferente, né? Você coloca uma barra ali na cirurgia que vai permanecer ali por um longo período de tempo. E o osso vai se adaptando, vai se remodelando para aquela nova posição. Alguns falam de recalcificação. Quando se trata do dispositivo de vácuo, a gente tem um estímulo completamente diferente. A gente está estimulando, né? Colocando o vácuo ali, tracionando, ele dá aquela volta, a gente traciona de novo, dá aquela volta, ou dependendo da estratégia de uso que você fizer, né? Tem pessoas, por exemplo, que usam 12 horas por dia. Hoje em dia, eu já usei mais de 12 horas o dispositivo de vácuo. Hoje em dia eu não uso tanto. Mas tem casos de pessoas que usaram por 3 anos, por exemplo, durante praticamente todos os dias, durante 12 horas, que tiveram resultados excepcionais, começando com 15 anos e indo até os 18. E esse é o ponto, né? É o ponto de estímulo. O dispositivo de vácuo ele é uma fonte de estímulo. Quando a gente pensa, quando a gente sai, tira o dispositivo de vácuo do topo da montanha e vê ele como uma ferramenta, que não é a cura do pectus excavatum, mas sim uma ferramenta para gerar estímulo, a gente começa a trabalhar melhor com ele. O fato é que o estímulo que o dispositivo de vácuo é capaz de provocar, ele é completamente diferente do estímulo que um compressor e exercícios vão provocar. Então, quando a gente fala de melhorar o pectus excavatum, a gente precisa de fontes de estímulo diferentes, né? Quando a gente fala de melhorar a aparência, a estética do tórax de quem tem pectus excavatum, a gente precisa de fontes de estímulo que não só vindas do dispositivo de vácuo. Existe inclusive um estudo, né, que comparou pessoas que usaram o dispositivo de vácuo apenas e outras que usaram o dispositivo de vácuo, mas também fizeram exercícios. E o resultado para quem fez exercícios e usou o dispositivo de vácuo foi melhor e mais rápido. Para mim, a questão mais importante dos estudos que existem relacionados ao dispositivo de vácuo é a comprovação de que do estímulo que ele gera, ou seja, da atração que ele é capaz de provocar. Isso, para melhor estética, é muito benéfico. Agora, colocar, aí é uma das minhas críticas, colocar ver o dispositivo de vácuo como apenas a única fonte de estímulo, eu acho que não é o ideal.
A gente precisa de ter uma metodologia, né, que englobe várias fontes de estímulo para a gente ter um melhor resultado. É isso que eu tenho percebido por experiência própria e olhando outros casos de pessoas que usam, que muitas vezes não estão dentro desses estudos que são feitos por, às vezes, universidades e, enfim, outros profissionais aí. Mas assim, a gente aqui pensa com a cabeça de quem tem pectus cavato, né? Que às vezes pensa de uma forma diferente de pessoas que não têm, né? Pessoas que desconsideram o lado emocional, que a gente vê muito aí, né? Quando a gente vai em... Talvez você já tenha passado por isso quando você foi fazer uma consulta. Muito profissional desconsidera isso. Né? Eu já ouvi cada coisa aqui, cara, que eu fico assim, mano, não é possível. Mas, enfim, né? A falta de empatia, talvez, não sei. Falta de saber lidar com as pessoas, não sei o que é, né? É complicado. Mas não vamos entrar nesse assunto agora. Vamos falar de Vacuum Bell. Então, assim, quando uma pessoa me pergunta se o dispositivo de vácuo ele funciona, a minha resposta sempre vai ser essa. Funciona. Funciona para quê? Para gerar estímulo. Agora, o resultado, né? Dispositivo de vácuo funciona para quê? Para você ter resultado? Depende. Depende de quê? Bom, ele é capaz de gerar estímulo. Você quer melhor estética? Você quer diminuir a profundidade? A profundidade real, ele é capaz de te ajudar com isso, porém ele é uma ferramenta. Ele é uma das coisas que você pode usar para melhorar. Exercícios também e compressor também. É o estímulo que vai ajudar você a melhorar o pectus cavato. Mas assim, eu também entendo as pessoas que têm essas dúvidas. Por quê? Porque eu também já tive as minhas. Eu precisei usar o aparelho, precisei aprender a usar, eu precisei usar errado, precisei gerar uma mancha no meu peito, para depois essa mancha sair, para eu dar tempo, para ver, para testar um monte de coisa, ficar 16 horas usando, dormir com o negócio, para aprender várias coisas, para poder estar falando isso aqui hoje para você. Então, no meio dessa jornada, eu vi pessoas que iniciaram o uso, ficaram 1 ano usando e desistiram. Eu vi pessoas que usaram, continuam usando, continuam tendo resultado. Eu vi pessoas com êxito e sem êxito. E o ponto principal aqui é o quanto, cara, o quanto você está disposto a melhorar. No fim das contas é isso, porque aquela pessoa que de fato quer melhorar a aparência do tórax, ela vai se colocar numa posição onde ela vai se empenhar, no sentido de que ela não vai querer simplesmente comprar um aparelhinho para usar e ficar com... e torcer para ficar com um tórax bom, usando alguns minutinhos todo dia. 1 horinha, 3 horinhas no máximo todo dia. Ela vai fazer o quê? Ela vai começar uma dieta. Ela vai começar a ter disciplina com exercícios. Ela vai entrar na academia, por exemplo, ou fazer exercício em casa, como eu faço. Ou na praça, fazer barra. Melhorar a estética. O ponto fundamental aqui é a melhor estética. Lógico, diminuir a profundidade do pectus, a profundidade real, é uma busca que a gente tem. Mas a nossa visão tem que ser na melhor estética desde o início. Por quê? Porque às vezes a diminuição da profundidade ela vai demorar mais tempo. Então a pessoa fica frustrada por conta da profundidade. Meu Deus, tem 1 mês que eu estou me matando com exercício aqui, fazendo tudo, fazendo um monte de coisa. Mas evolui um pouco, o resultado não vem. Se você foca na melhor estética, adivinha o que você vai ter, cara? Você vai ter melhor estética. Você vai ter melhora de autoestima. Você vai se sentir melhor. O que você tem que buscar, na minha opinião, é isso. A melhor estética, é se sentir melhor. E lógico, fazer exercícios. Se puder, usar o dispositivo de vácuo. Por quê? Porque já é comprovado que ele gera estímulo. E estímulo é o que gera a remodelação óssea. Então esse é o conhecimento que você tem que ter. E a partir desse conhecimento, pô, beleza, o que gera estímulo aqui? O que eu posso usar e o que eu posso fazer? Essa é a visão. Então o dispositivo de vácuo, como ferramenta, é uma ferramenta excepcional. Para você que quer melhorar a estética do seu pectus cavato. Você juntando, né, usando o dispositivo de vácuo, você fazendo exercícios e até mesmo compressor, é certeza que você vai ter melhor estética. É certeza. Mas sempre é bom salientar que se o seu pectus é muito grave, certamente vai ser frustrante para você. Por quê? Uma pessoa que tem um pectus excavatum de 3,5 cm de profundidade, às vezes ela melhora 5 milímetros, né? De 3,5 centímetros de profundidade, ela vai para 3. Mas, cara, quando você olha, você ainda tem pectus. E se você não foca em outras coisas, em melhorar a sua estética, você pode desanimar. Então, é um ponto-chave você focar na melhor estética, né? Com várias fontes de estímulo, tanto para os ossos
como para os músculos do tórax. Mas ó, para que a gente não fuja muito do assunto aqui que é Vacuum Bell, o ponto-chave é a gente entender que ele gera estímulo. E é estímulo que a gente precisa. Se você vai ter êxito ou não com o dispositivo de vácuo, vai depender da sua disciplina, vai depender de outras fontes de estímulo que você vai ter, independente se você for criança, adolescente ou adulto. Então nesse vídeo aqui eu quis fazer um resumo geral do Vacuum Bell e a questão mais importante do dispositivo de vácuo, do Vacuum Bell, que é a questão do estímulo. Quando a pessoa passa a entender isso, a pergunta se funciona ou não acaba não fazendo mais sentido. Porque a resposta é simples, funciona para gerar estímulo. Agora, como que você vai usar ele para gerar estímulo, a quantidade de horas que você vai usar, a pressão que você vai usar, e as outras fontes de estímulo junto com ele que você vai ter, com exercícios ou compressor, é isso que vai dizer, é isso que vai fazer você melhorar a estética. E somado a isso, né, para as pessoas que estão dispostas de fato a melhorar e que pensam em além, dieta e musculação. Claro que o objetivo não é você ficar obcecado com isso de forma que outras áreas da sua vida vão ser afetadas. Mas é importante também lembrar que se é algo que te incomoda e você nunca resolver isso, sempre vai estar ali martelando na sua cabeça, te atrapalhando. Então, na minha visão, o melhor que você pode fazer é focar na sua melhor estética. Entender como é que você pode estimular, entender as fontes de estímulo que você pode dar, usar isso a seu favor e melhorar. Eu vou ficando por aqui e para que eu grave mais vídeos aqui pro canal, deixa seu comentário aí embaixo e deixa a curtida aqui no vídeo. Beleza? Tamo junto, até um próximo vídeo aqui no canal. Valeu!